Já estamos de volta com o Hora Geral nesta manhã de quinta-feira. Agora vamos conversar com o Tenente Moacir Matias do Nascimento do primeiro Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, satisfação em recebê-lo aqui no Hora Geral, tudo bem? É um prazer conversar com todos os amigos da Santa Cecília. Tá cansado ou não, Tenente? Um pouquinho. Carnaval sempre pra gente é uma época que a polícia, no geral, trabalha mais. Não só a Polícia Militar, mas a Polícia Civil também. Mais movimento significa, infelizmente, mais ocorrências. Agora, Tenente, essa operação do Carnaval começou na sexta-feira? Exatamente. Sexta-feira, ela se estendeu até o meio-dia de ontem. Ou seja, aproximadamente 4 dias e meio de operação e de muito movimento na rodovia. Nós apresentamos as manchetes de alguns jornais e, inclusive, alguns deles citou o aumento do número de acidentes se comparado ao Carnaval de 2013. Isso preocupa a Polícia Rodoviária? Falta policiamento? Falta mais responsabilidade dos motoristas? O que o senhor acredita esse aumento no índice de acidentes? Nós fizemos uma comparação não somente aqui no litoral, mas em todo o estado de São Paulo. Em todo o estado foram 37 mortes, infelizmente, nas rodovias. Essas mortes elas foram decorrentes de vários acidentes, mas é claro que o principal acidente foi o atropelamento e acidentes envolvendo motocicletas. Somente em atropelamento das 37 mortes foram 15 vítimas fatais. E em acidentes envolvendo motocicletas foram 10. Aqui no litoral nós até tivemos um índice baixo, mas também tivemos algumas mortes, foram 5 mortes nas rodovias do litoral e no sistema Anchieta Imigrantes, e no carnaval do ano passado foram apenas 2. É claro que houve uma diferença do carnaval desse ano para o carnaval do ano passado. No ano passado nós tivemos todos os dias com um período chuvoso, enquanto nesse carnaval nós tivemos sol, mais movimento e mais pessoas ingerindo álcool. Agora, Tenente, eu observo, quando eu estou viajando, e assim o telespectador também, um maior desrespeito dos motoristas. E eu acredito que eles façam isso pela certeza, talvez, de uma não punição. O que eu vejo? Às vezes o motorista está na faixa da esquerda, ele está a 60, em vez de ir para a direita, para deixar com que a faixa da esquerda os veículos possam manter uma velocidade maior, mas respeitando o limite. E muita gente, Tenente, trafegando pelo grande número de veículos no acostamento. E em alta velocidade, isso que me preocupa. Vamos supor que um carro está em alta velocidade no acostamento e um carro da pista é obrigado a acessar o acostamento. Até por emergência. Exatamente. Né? Aí já houve um acidente. Exatamente. O que nós percebemos, e nós sempre repetimos isso nos programas de televisão, que normalmente o filho não faz a falta de educação na frente do pai. Nós sempre lembramos, e nós viemos para cá também com viaturas, e o comportamento do motorista, quando ele vê uma viatura da Polícia Militar Rodoviária, ele é diferente. Normalmente, e até por questão de punição, o motorista não entra no acostamento se ele observar uma viatura da Polícia Militar Rodoviária. Mas nós não temos viaturas a cada 100 metros. Nós temos muitas viaturas, muitos equipamentos. Em pontos estratégicos. Exatamente, também circulando. Muitas autuações são feitas. Essas autuações no acostamento, elas também são feitas por câmeras operadas por policiais rodoviários, ou seja, toda a tecnologia, toda a viatura, todos os policiais à disposição da população. É claro que a melhor ferramenta ainda é a conscientização, que a imprensa faz um papel fundamental, conscientizando o motorista sobre a sua responsabilidade no trânsito, mas a educação ainda é a principal ferramenta para que a gente não tenha morte no trânsito. Tenente, qual o tipo de punição através de multa que o motorista que trafegar pelo acostamento, ele é penalizado? A multa é gravíssima, são 7 pontos na CNH, o valor da autuação também é o mais alta possível, R$574, mas além disso ele pode também perder o seu direito de dirigir, mas a maior punição muitas vezes é a própria vida do motorista. Quando o motorista entra no acostamento, ele impede que uma viatura da polícia, uma viatura de resgate do bombeiro, consiga chegar no local de acidente, dessa forma salvando quem está naquele veículo acidentado. Nós tivemos uma ocorrência há meses atrás na rodovia Anchieta, onde um caminhoneiro morreu carbonizado porque a viatura do bombeiro não conseguia chegar no local da ocorrência, onde houve a colisão. Ou seja, isso mostra, infelizmente, ainda a falta de educação de alguns motoristas no acostamento e também de alguns caminhões na faixa da esquerda. Tenente, e com relação ao arrastão que costuma acontecer ali na Anchieta, isso causando até uma apreensão maior
para os motoristas, né, e turistas que vêm passar aqui o final de semana no nosso litoral. O que a Polícia Rodoviária está fazendo para tentar minimizar? Eu observo que ali perto dos bairros Cota, da entrada da Fabril, tem sempre umas 2 viaturas da Polícia Rodoviária. Eu não sei se já é reflexo de um policiamento para tentar minimizar o arrastão que ocorre ali na Anchieta. Nós tivemos 2 situações. Uma sexta-feira, que foi bastante noticiada aqui no litoral, um roubo que aconteceu no quilômetro 274 da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, e esse roubo aconteceu a mais ou menos 200 metros de onde uma viatura estava. A viatura já se deslocou, o helicóptero Águia, por coincidência, ainda estava no ar, ou seja, toda a polícia militar mobilizada, mas não houve a possibilidade de prender o criminoso. Foi um roubo que aconteceu ali na saída da Imigrantes na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Em compensação, na terça-feira, por volta das 8 horas da manhã, um criminoso roubou também na rodovia dos Imigrantes, na região semafórica, que as pessoas aqui no litoral conhecem como linha amarela. Já em São Vicente. Já em São Vicente, ainda, mas na rodovia, no município de São Vicente. E esse criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Isso demonstra que a polícia está na rua, a polícia está na rodovia, mas a cooperação da população é fundamental por meio do Sistema 190, que todos conhecem muito bem. Tenente, às vezes quando a gente vê uma autoridade policial, e o senhor aqui está representando essa autoridade, a gente tem vontade de cobrar muitas atitudes que a população às vezes se sente de mãos atadas. E o que eu ouço muito é que nós, cidadãos, pagamos os impostos e não temos a segurança. Que dirá a polícia, que às vezes não tem aparato suficiente para dar resposta à população. E eu sei que nesse caso o senhor vai ficar até um pouco limitado, porque isso depende aí de uma autorização até de um secretário de Segurança Pública para tentar responder algumas indagações dos nossos telespectadores. Mas a gente observa, por exemplo, que no caso da linha amarela, o problema já se arrasta há anos. E não depende da polícia, e sim da própria prefeitura de melhorar o sistema semafórico, que fica muito tempo fechado na linha amarela, né, e um tempo maior na Imigrantes, provocando assaltos constantes. E isso se arrasta há anos, tenente. O que nós verificamos alguns pontos aqui no litoral, onde o índice criminal é maior. Na rodovia dos Imigrantes, região semafórica, mas também na altura da área continental de São Vicente, na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. E a Polícia Militar Rodoviária está mapeou já esses locais e disponibiliza a viatura. Agora, nós sempre lembramos que o criminoso ele acaba roubando na rodovia por 2 motivos. Primeiro, porque a viatura ele consegue observar a possibilidade de fuga. Essa é a principal forma que o criminoso acaba cometendo o crime. Mas a segunda, e também muito importante, é a certeza que ele vai negociar esse produto que ele acabou roubando, muitas vezes num bairro próximo de onde ele efetuou o roubo, e negocia com a certeza que não será punido. Essa certeza de não ser punido não é somente pela justiça, não é somente pela polícia, não. Essa certeza muitas vezes é porque a comunidade pode e deve denunciar. O criminoso ele precisa ter 2 medos, em 2 momentos. No momento que ele comete o crime, que ele sempre tem o receio que a polícia esteja próxima e que a polícia o prenda. Sim. E ele também precisa ter receio na hora que ele negocia esse celular, esse relógio, esse produto do roubo. Porque a população está vendo, pode ligar para o 90, as viaturas todas, sem exceção, da Polícia Militar, seja rodoviária, policiamento ambiental, policiamento territorial aqui do litoral do estado, todas as viaturas possuem computador de bordo e essa ligação para o sistema 90, ela já é retransmitida de imediato. Então, o crime de receptação, ele também é um crime muito perigoso, é um crime que fomenta, ele faz com que o roubo aconteça na rodovia, porque o criminoso sabe que vai negociar aquela mercadoria. Tenente, tem um outro aspecto, só voltando com relação a trafegar no acostamento, que acaba confundindo o motorista. Eu queria que o senhor desse essa informação correta, porque, a meu ver, isso causa uma certa confusão no motorista. A informação que eu tenho é que aqui na Anchieta, acesso à Alemoa, pelo excesso de veículos, a faixa da esquerda da pista fica para os veículos pesados, a faixa da direita e acostamento para veículos leves e ônibus. Procede essa informação? Essa informação procede, mas é interessante até no seu programa que nós esclarecemos à população que essa faixa, para ser liberada, ela precisa ter 2 formas. Uma indicação
para que o motorista saiba que o acostamento está liberado. Essa indicação ela pode ser feita por meio de um painel luminoso, que são aqueles painéis móveis de informações variadas que fica ao longo da rodovia, ou então por uma própria viatura da Polícia Militar Rodoviária. Essa informação não sendo passada ao usuário, o acostamento não está liberado. Sim. Nós sabemos que a chegada a Santos, a faixa da esquerda, ela é destinada aos caminhões, até porque não haveria outra possibilidade. Escoamento. Exatamente, a questão de escoamento. Nós estamos numa época de safra de grãos, que também aqui no litoral nós sabemos o problema da mobilidade, e esses caminhões precisam trafegar ali chegando na Lemoa e somente chegando na Lemoa pela faixa da esquerda, para que os veículos leves eles possam trafegar pela direita e muitas vezes, dependendo da quantidade de veículos, pelo acostamento também. Tenente, um outro aspecto, eu sempre via um glamour com relação ao policial rodoviário, né? Ele, com aquelas motocicletas, né? Ou seja, ele era imponente nas rodovias. Eu vejo com o passar dos anos, esse glamour, ele deu uma diminuída. Eu não sei se falta um efetivo, se falta um aparelhamento, e aqui eu quero deixar o senhor à vontade para comentar. Eu acho que a polícia rodoviária, ela foi deixada um pouco de lado nos últimos governos. Minha análise, quero que o senhor confirme se o efetivo está a contento para fiscalizar as estradas aqui no sistema Anchieta Imigrantes. Não, nós lembramos sempre ao cidadão que a Polícia Militar, não só a Polícia Militar Rodoviária, mas toda a Polícia Militar, da qual a Polícia Militar Rodoviária faz parte também, ela está totalmente aparelhada e em efetivo suficiente para atender as demandas não somente do litoral do estado, mas de todo o estado de São Paulo. Nós sempre lembramos que a polícia também é um reflexo da sociedade que nós temos. Nós temos uma sociedade que está em evolução. Sim. Nós sempre lembramos isso também quando falamos da Operação Safra de Grãos aqui no litoral. Nós temos prefeituras que estão com o mesmo objetivo da polícia e nós temos policiais motivados, sim. O que acontece muitas vezes é que a população precisa denunciar não somente o mau policial, aquele policial militar que trabalha de uma forma errada. E para isso nós temos uma corregedoria e nós temos um órgão que mais consegue fazer essa seleção dentro da sua própria organização, que é a Polícia Militar. Então essa seleção ela é feita, muitas vezes o cidadão pode e deve denunciar o mau policial, que nós apuramos isso também, mas isso não reflete somente a Polícia Militar, mas Polícia Civil e todos os órgãos da segurança pública. O tenente está totalmente correto, é que a gente sempre tem o clamor da população e aí há necessidade de uma reflexão. Às vezes você é assaltado, pô, não tem policiamento, você vai procurar uma consulta médica, tá bem, não tem médico. Às vezes você quer, de repente, que um órgão possa defendê-lo. Está vendo? Não tem político sério. Ou seja, a população também, tenente, tem esse outro lado, de só criticar e não participar. Quando a gente vê esses índices que tanto nos preocupa com relação ao carnaval, se comparado ao carnaval do ano passado, além do fator tempo, que choveu no carnaval passado e nesse carnaval o tempo colaborou, existe a falta de educação em se respeitar os limites de velocidade e a sinalização. Porque muitos motoristas pensam assim, se eu passar dos 100 para 120, eu vou chegar mais rápido. Mas ele também coloca a sua vida e a vida dos seus familiares, dos seus amigos que estão ocupantes do veículo também em risco. Ele coloca em risco, e nós temos números desse carnaval, 23.800 motoristas foram autuados em todo o estado. Só no carnaval? Somente nos 4 dias de carnaval, por conta de excederem a velocidade. Aqui em São Paulo, nós temos características de rodovias com pavimento excelente. Isso. 9 das 10 melhores rodovias estão no estado de São Paulo. Isso faz com que o motorista, muitas vezes, ele misture álcool, direção e velocidade. E essa mistura é fatal. Eu vi muito rapidamente nesse carnaval, não sei se o tenente viu, não foi aqui em São Paulo, um motorista de ônibus, ele parou numa blitz, justamente no bafômetro, e ele estava totalmente embriagado, motorista de um ônibus. Até o policial falou assim, para esse carro. Ele, hã? O que foi, entendeu? Saiu totalmente cambaleando, dirigindo um ônibus, né? Para a gente ver essa falta de responsabilidade. Agora, tenente, muito rápido, tem que chamar o intervalo. Pô, nem o etilômetro, nem o bafômetro é capaz de diminuir esses índices.
Falta o quê? É vergonha na cara do motorista em saber que a relação bebida e direção não combinam? O que falta, nós sabemos que, infelizmente, é a conscientização e a educação. Nós podemos ter a melhor polícia, os melhores equipamentos, mas se a população não colaborar, não for educada quanto à direção do veículo na rodovia e na cidade, os acidentes vão continuar acontecendo. É claro que para isso, a cada vez, não só a polícia, mas todos os órgãos da segurança pública se aperfeiçoam, para que a gente tenha rodovias mais seguras. Um rápido intervalo, já já eu volto com o Hora Geral e tem perguntas pelo 3041-6777 com o Tenente Moacir. Eu volto já.